O que acontece se o Capitão Guinil usar a técnica de troca contra o Vegito? A troca acontece ou não acontece? Fala pessoal, beleza? Tô gravando esse vídeo aqui como uma espécie de vídeo-resposta, mas na verdade não é exatamente um vídeo-resposta, porque eu não tô aqui com a intenção realmente de refutar alguém ou qualquer coisa do tipo. Eu vou apenas apresentar um ponto de vista diferente. E o que me motivou a gravar esse vídeo foi um vídeo do canal Casa do Kami, do Nelson. O Nelson gravou um vídeo sobre esse assunto e me deu vontade de falar um pouco também sobre esse assunto. Do que acontece se a técnica de troca for utilizada contra o Vegito. Agora, que fique claro, não é porque eu discordo do Nelson que eu odeio ele, ou que eu quero saber mais do que ele, ou qualquer coisa desse tipo. Não, tem nada a ver. Tem nada a ver. De verdade mesmo, eu concordo com a maioria esmagadora dos vídeos do Nelson. Só que, cara, por que eu sou obrigado a concordar com tudo? Eu não concordo com tudo nem com a minha mãe, eu vou concordar com tudo com um cara do YouTube que faz o conteúdo semelhante ao meu? E vamos logo direto pro assunto do vídeo, porque eu não posso perder muito tempo aqui. Já eu tenho que buscar o lanche da patroa. Pra gente discutir do que aconteceria se o Capitão Guinil utilizasse a técnica de troca contra o Vegito, a gente primeiro tem que ver quais são os problemas que giram em torno desse acontecimento. O que é que faz essa pergunta fazer sentido? Porque se ele tivesse usado essa técnica de troca, sei lá, contra o Jiren, ou contra o Frieza, ou contra o Cell, não teria a menor dúvida. Mas contra o Vegito tem. Por quê? O que é que gera essa dúvida? O que gera essa dúvida é o fato de que o Vegito é uma fusão. Ou seja, existem, supostamente, duas almas no corpo dele. Se existem duas almas, quando o Capitão Guinil usa a técnica de troca, das duas uma. Ou ele puxa uma alma só, ou ele puxa as duas de vez. Então é por isso que essa pergunta faz sentido. No caso, como o Vegito é uma fusão entre Goku e Vegeta, existem duas almas dentro do corpo dele, enquanto o Guinil tem apenas uma única alma. Além disso, a outra coisa que gera o problema, que é também o motivo dessa pergunta fazer sentido, é que o tempo da fusão acaba. Então vamos supor que sim, que houve a troca de almas entre o Vegito e o Guinil. Quando o tempo da fusão acabar, o que acontece com o Vegito e o que acontece com o Guinil? E é isso que a gente vai responder. Mas de cara, eu já vou usar esse início do vídeo para mostrar um ponto de discordância entre mim e o Nelson. Porque ele começa a explicação dele dizendo que o Vegito é rápido demais para ser atingido pela técnica da fusão. A troca do Guinil não tem velocidade suficiente para surpreender o Vegito. Só que esse argumento não se sustenta. E o motivo disso é que o primeiro efeito da técnica de troca não é a troca de almas, é a paralisia. Não importa o quão rápido o Vegito seja, uma vez que ele está paralisado, a velocidade não faz a menor diferença. Afinal, como é que você vai calcular a velocidade de alguém que está parado? A velocidade é zero, ele está parado, ele está paralisado, logo não tem como ele se desviar, exatamente porque ele está paralisado. Ah, mas o Vegito é muito poderoso, então ele não ficaria paralisado. Bora lembrar que em um dos momentos que o Guinil tentou usar a técnica de troca, ele estava no corpo da Bulma, tentando trocar de corpo com o Piccolo. Me diz, a diferença de poder fez alguma diferença na paralisia nesse caso? Compara o poder do Piccolo com o poder da Bulma. Ah, mas isso é filler. Tudo bem. Bora lembrar então que no renascimento de Frieza, o Guinil estava no corpo de um sapo. E ele trocou de corpo com um cara que era mais forte do que o Piccolo, que tinha recém-treinado com o Frieza. Vocês não acham que a diferença de poder entre o Guinil e o Vegito não pode ser minimamente comparado à diferença de poder entre um sapo e um guerreiro
mais forte do que o Piccolo? O poder de um sapo é, sei lá, é zero. Não é nenhum, é zero. A diferença de poder não faz a menor diferença quando o primeiro efeito da técnica é paralisia. E agora a gente vai para as questões principais envolvendo uma possível técnica de troca usada pelo Ginyu contra o Vegeta. A primeira coisa que a gente tem que definir aqui é se, quando ocorre uma fusão Potara, as duas almas permanecem dentro do mesmo corpo ou as duas almas se fundem assim como o próprio corpo. Para mim, existem provas de que, na verdade, as almas também se fundem. Não são duas almas no mesmo corpo, mas sim duas almas que se fundem em uma alma só e essa uma alma só está dentro desse corpo. E a prova disso é que quando acabou o tempo da fusão do Gatai Zamasu, do Zamasu God, tava dando um bug na desfusão, porque o corpo estava rejeitando o corpo do Goku Black. O próprio Goasu explicou que quando a fusão Potara é feita entre Kaioshins, a fusão é eterna. Mas como Goku e Vegeta não são Kaioshins, a fusão acaba. Acabando a fusão, as almas se separam, os corpos se separam, fica cada alma no seu corpo. Só que como o Gatai Zamasu era uma fusão de um Kaioshin com um Kaioshin no corpo de um humano, isso quer dizer que as duas almas se fundiram. Mas quando o tempo da fusão acabou, os corpos tentaram se separar, mas as almas continuaram fundidas. Por quê? Porque são duas almas de Kaioshin, ou seja, as almas também se fundem. Então, se é apenas uma única alma e não duas almas, como o Nelson falou, então realmente a troca acontece. Já resolvemos dois problemas. Primeiro, Vegito seria atingido pela técnica, pois ele estaria paralisado. Segundo, a troca de almas aconteceria porque Vegito não tem duas almas. Ele tem uma única alma, que é a fusão de duas almas. E agora vamos à terceira e mais importante questão. O que acontece depois que o tempo da fusão acaba? Vamos passo a passo aqui. O que acontece com o corpo quando ele se separar no corpo do Goku e no corpo do Vegeta? Para a gente responder isso, a gente primeiro precisa responder a seguinte questão. Dentro da narrativa de Dragon Ball, é possível uma única alma controlar dois corpos? A resposta é sim! Duas provas disso. Piccolo e Kami-sama. Piccolo e Kami-sama compartilham a mesma vida em corpos diferentes. Só que existe uma outra prova disso. Me diz uma coisa, quando Ten Shinhan usa aquela técnica de clones dele e ele fica quadruplicado, nesse caso, não são 4 corpos sendo movidos pela mesma alma? Então não é impossível que uma única alma esteja controlando dois corpos. Nesse caso, eu realmente acredito que aconteceria exatamente isso. A alma do Ginyu controlaria separadamente o corpo do Goku e o corpo do Vegeta. E é até possível que aconteça com eles o mesmo que aconteceu com Piccolo e Kami-sama. Ou seja, quando um morre, o outro também morre, porque é uma alma só. Agora, o que acontece com o corpo do Ginyu no momento em que as duas almas se separam? Essa pergunta só faz sentido se primeiro a gente responder a seguinte pergunta. É possível, no universo de Dragon Ball, duas almas ocuparem o mesmo corpo? E a resposta é... sim! É possível! No Dragon Ball clássico, quando Kami-sama ficou sabendo que o Piccolo estaria no torneio de artes marciais, ele possuiu o corpo de uma pessoa para poder se inscrever no torneio e lutar contra o próprio Piccolo. E aí me diz, uma vez que o Kami-sama está possuindo o corpo de uma pessoa, não existem duas almas ocupando o mesmo corpo? Então sim, é perfeitamente possível que a alma de Goku e a alma de Vegeta estejam ocupando o mesmo corpo. O que provavelmente aconteceria no corpo do Ginyu é que ele teria duas almas conflitantes, como se fosse um tipo de dupla personalidade. A partir daí é pura especulação, eu não tenho como provar. Mas eu acho que eu consegui provar que é possível uma única alma ocupar dois corpos, assim como também é possível duas almas ocuparem o mesmo corpo. E assim
temos as 3 principais questões respondidas. Primeiro, Vegito seria atingido pela técnica, pois estaria paralisado. Segundo, a troca aconteceria, pois as almas também se fundem. E terceiro, após o fim do tempo da fusão, o corpo do Goku e o corpo do Vegeta seriam controlados por uma única alma, no caso, a alma de Ginyu, enquanto o corpo do Ginyu teria 2 almas conflitantes. Afinal, um único corpo pode ter sim 2 almas. Gostaram do vídeo? Então manda o like, se inscreve no canal e, por favor, me ajudem a espalhar esse vídeo aqui, porque de verdade mesmo, eu queria muito que o Casa do Kami assistisse esse vídeo aqui, não como forma de, sei lá, de desafio ou de deboche para mostrar que eu, sei lá, tentei refutar ele. Não. É porque eu realmente gostei desse assunto. Eu me senti desafiado quando o Nelson fez aquele vídeo. Então, eu queria conversar com ele sobre o assunto, para ver se a gente chega num consenso, quem sabe. Beleza, galera? Muito obrigado, valeu e falou!